necessário os 3 dias para o Messias descansar e o seu espírito assumir o corpo de volta. E aí aquelas marcas, cortes, acabaram tudo com ele. Ficou a marca ele deixou a marca dos pregos da mão e dos pés para quando ele voltar mostrar, realmente fui eu, tá vendo aqui as marcas. Mas o corpo dele foi acabado, o corpo dele voltou ao normal, porque não tinha como. Arrancou um pedaço de carne fora, tava tudo aparecendo os ossos, tudo. Os caras arrebentaram com ele, os anjos caídos arrebentaram com ele. E aí o Messias, esses 3 dias na tumba, as 2 testemunhas lá em cima, sentado, aí, nem os judeus. Aí colocaram os romanos, Azazel mandou 2 romanos ficar lá, vigiando, né? Não foi para proteger dos... Não, é que eles queriam saber o que ia acontecer, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Colocou 2 romanos lá, e as 2 testemunhas entraram na pedra, só que eles não podiam ver, porque era longe, né? Os romanos não podiam ver. E as 2 testemunhas só assim, olhando. Deixa o Messias descansar, são 3 dias. Porque as testemunhas já sabiam que era 3 dias que ele ia descansar. Aí depois o espírito dele ia voltar, ele ia ressuscitar. E aí ele sentado lá na pedra, as 2 testemunhas olhando, aí passa um dia. Primeiro veio os anjos caídos, né? Aí depois passa o segundo dia, veio um dia e meio, mais ou menos, veio os romanos, ficaram ali na frente. Aí tomava umas, né? Ficavam tomando uma, tudo doido, tudo bêbado, já tava tudo muito doido. Tudo que eles viram, eles achavam que tava tudo doido. Eles viram hoje, né? E eles viram mesmo as 2 testemunhas. Aí, tudo muito doido, aí depois mandaram os judeus. Aí os judeus foram lá, os romanos estavam tudo bêbado, dormindo. Eles foram lá tentar pegar o corpo, as 2 testemunhas botaram pra correr. E aí os anjos caídos ficaram em volta, assim, no lugar, tudo olhando o que ia acontecer. Aí depois, quando deu 3 dias, uma das testemunhas levantou, com um dedinho assim, empurrou aquela pedra que precisava de muitos homens. Só empurrou a pedrinha assim, a pedra caiu, quebrou. O Messias levantou, novinho, só com a marca nas mãos e nos pés, ele deixou para quanto... Ele deixou porque praticamente que para nunca se esquecer o que ele passou, para nunca mais acontecer novamente. Só as marcas da mão e dos pés. Aí o Messias levantou, passou entre as 2 testemunhas, os 2 irmãos, aí os 2 irmãos com o sorriso lá em cima. Os irmãos, quando viu as testemunhas, o Messias levantando, falou: vixe, o homem levantou. Todo mundo no reino, o céu estava aberto. Todo mundo feliz, o Messias levantou. Aí levantou de boa, passou pelas 2 testemunhas, colocou a mão nos ombros deles, como ele sempre fez. Eles eram muito amigos, muito irmão, muito amigo. Pôs a mão nos ombros, deu um sorriso, foi embora. As 2 testemunhas na cabeça dele, olha que as 2 testemunhas pensam: nossa, vai acontecer isso com a gente também. Se ele fez isso, significa que a gente vai acontecer também a mesma coisa, só que a diferença vai ser de meio-dia. 3 dias e meio para as 2 testemunhas e 3 dias para o Messias. Na hora que as 2 testemunhas viram o Messias levantar, abriram um sorriso, respiraram fundo e falaram: nossa, que é esse homem? Como pode? Olha a cara dele. O Messias levantou sorrindo. Levantou, sorrindo, tipo, passou pelas 2 testemunhas, pôs a mão nos ombros. Aí falou assim: vou subir lá em casa, daqui a pouco eu volto, beleza? Mais ou menos assim que ele falou. Aí o Messias subiu, foi lá no pai, e aí todo mundo recebeu ele lá, uma alegria. A partir desse momento, todo mundo já admirava o Messias, pela humildade dele, a simplicidade. A partir desse dia, o que o Messias falava, não é porque as pessoas faziam obrigado, é porque é o amor que as pessoas tinham por ele, que tudo que ele falava, todo mundo acreditava, porque ele era, era o maior dali, todo mundo acreditava nele. Aí o Messias subiu, foi lá no pai, encontrou com o pai, conversou com o pai, conversou com os irmãos. As 2 testemunhas estavam, ficou lá embaixo na terra ainda. Aí o Messias fala assim: pai, os 23 que foram mortos antes de mim, eu vou lá acordar eles, tá bom? Aí o pai falou: pode ir, meu filho. Tudo tá na sua mão agora. Eu não preciso nem falar com seus irmãos. Tudo eu passo pra você. Depois do que eu ouvi, o que você passou, eu entrego tudo em suas mãos. Tudo. Faz o que você quiser. E todos os irmãos concordaram. Acho que depois do pai é o Messias, não tem como. A grandeza dele. Aí tá bom. Aí o Messias subiu, conversou com todo mundo. Aí o Messias lembrou: eu fiz uma promessa para Adão. É hoje que eu vou cumprir. Aí o Messias foi aonde primeiro? Aonde? Em Adão. Chegou onde Adão estava morto, o espírito dele estava dormindo. Fez Adão acordar. Adão, de repente, assim, pode até ele volta, normal, assim. Perfeito. Como ele era antes de ser caído. Agora ele acordou como anjo já. Ele voltou o que ele era antes de ter caído na terra e virado homem. Ele acordou assim, e o Messias abraçou o Messias normalmente e falou assim: nossa, o que aconteceu? Eu dormi demais, acho, né? Eu falei: não, meu Messias, não, meu irmão. Já passou 5.000 anos já.
você tá dormindo aí? 5 mil não, dá uns 4 mil e pouquinho. Aí o Messias falou assim, você tá uns 4 mil anos já tá dormindo aí já. O quê? Passou 4 mil noites assim, dias e noites eu tô dormindo? Eu falei, ué, é que você morreu, meu irmão. Aí ele falou, ué, eu morri? Eu falei, meu. E ele nem tinha percebido que a pele dele tava de anjo já, o corpo dele. Adão ainda tava viajando, ele nem se ligava o que tava acontecendo. Aí o Messias, você morreu. Aconteceu isso e isso. Lembra que eu disse pra você que eu ia vir na Terra, tá? Eu morrer. E depois que eu morresse, ressuscitasse, eu ia subir ao Pai, depois eu ia vir pegar você? Meu, e é hoje. Aí ele olhou assim e falou, hoje? Já passou todo esse tempo? Aí o Messias falou, já. E agora é hora de você levantar e vamos pra casa. Aí ele assim falou, eu vou voltar pra casa. Vou pra casa, eu nunca fui lá, porque o meu Adão nunca tinha ido ainda. Eu tinha ido algumas vezes, mas pra morar não, ele só ia e voltava, porque ele tinha feito na Terra. Eu tinha visto o Rei do Céu algumas vezes. Aí, meus irmãos, aí o Adão tava lá, meio desligado, porque ele tinha acabado de acordar, falou, poxa, passou 5 mil anos. Aí o Messias falou assim, vamos levantar e vamos pra casa. Aí depois, o Messias foi, levantou os outros 23 profetas, né? Acordou todos, falou, meus irmãos, vamos, levanta, vamos subir pra casa. Vamos subir. Aí todo mundo acordou, assim, os 24. Aí já tava os 24, tava Adão e os 23, 24 profetas. Aí todo mundo acordou, falou assim, Aí o Messias falou assim, aí, vamos pra casa? Aí um deles falou assim, irmão, pra dar uma voltinha assim na cidade, pra dar uma olhadinha como tá a coisa? Desse jeito. A gente quer ver como mudou as coisas, o Messias olhou pra esse cara, uma voltinha lá. Aí os 24 foram, ninguém imaginava que eles eram anjos, mas aí o Messias fez, eles estavam mais ou menos igual os homens normal. Aí eles começaram a andar pela cidade, no rolezinho, olhando, vendo as coisas, como as coisas tinham mudado, aí eu fui pra cá, pra lá. Aí daqui a pouco o Messias falou, quando vocês for subir, minha vez que a gente já sobe. Aí eles ficaram andando na cidade uns dias, dando os rolezinhos ali, tudo anjo, ninguém sabia. Eles eram anjos, o Messias comprou com sangue dele, então eles já podiam andar, anjo pode. Aí eles ficaram dando um rolezinho na cidade, foram num lugar, foram no outro, viram as coisas como tinham mudado, né? Aí depois o Messias volta, vai lá com as duas testemunhas, conversa com eles, todo mundo conversando assim. Aí daqui a pouco aparecem os 24 profetas, todo mundo, Adão todo feliz, que Adão tava com... depois que o Messias abraçou o Adão, tudo, aí o Adão falou assim, e o pai, como que tá? Você vê como que Adão era uma pessoa boa, né? Aí quando o Adão chega no reino do céu, eles subiram, os 24 profetas, as duas testemunhas, assim, você tinha que ver a imagem mais linda que teve. Adão correndo para abraçar o pai. Imagem linda essa. Mas deixa eu pular, que essa parte é uma parte meio difícil de falar, do encontro de Adão e do pai. Mas aí, meus irmãos, aí depois que todos já tinham subido, tá? Os apóstolos estavam aqui na terra ainda, continuando, ensinando, né? Eles eram anjos, estavam no corpo de homens, tá? E aí começaram a morrer um por um, e todo mundo no reino do céu vendo. E aí, lá, não se esqueça que eles podiam ver aqui embaixo, aí todo mundo viu os apóstolos morrendo, sendo assassinados, pelos anjos caídos, né? Aí, sobrou um. Aí um desses irmãos foi preso e foi jogado lá na ilha de Patmos, que é irmão, né? Vocês sabem. Foi jogado lá na ilha de Patmos. Aí ele ficou lá isolado um tempo, sozinho, isolado. Os irmãos que não conhecem a ilha de Patmos é um lugar difícil de chegar. Pra vocês verem, eu já estive lá, para chegar lá, os navios passam lá em 3 dias. Pra ir de barco pequeno é difícil. São quase 10 horas, 8, 10 horas. É muito longe. É uma ilha isolada. Se você quer matar uma pessoa, coloca aquela pessoa numa ilha naquela época não tinha ninguém quase. Você quer acabar com uma pessoa, joga lá. Os anjos caídos, falaram, sabe uma coisa? Vamos jogar ele lá nessa ilha lá, vamos falar de que não é matar ele. Aí pegaram e eles colocaram lá na ilha de Patmos. Longe, é um lugar longe. Eu já passei uns tempos lá, é longe. Fica no meio do oceano mesmo, bem no meio do oceano. E aí o João ficou lá, sozinho. Aí os anjos caíram, agora ensina alguém aí, ó, nessa ilha, vai ficar sozinho. Não vai ensinar mais ninguém, deixa eu sacar com ele aqui. Aí o João ficou lá, né? Aí o Messias olhava pro João, olhava. Aí o Messias falou assim, parte do plano de resgate. Aí chamou as duas testemunhas e falou assim, meus irmãos, vem cá. Tá vendo o João lá? Ele tá sozinho lá, vai lá conversar com ele. Aí as duas testemunhas lá conversar com eles, tá? Aí depois de um tempo, o Messias já foi bolando o plano, tá? E os anjos caíram, quando é que esses dois aí vai vir pra cá? A gente tem que cumprir o acordo, né? Faltava matar as duas testemunhas.
Tinha que matar. Aí o Messias falou, na hora certa ele vai. Antes de vocês, o reino, vocês perder o reino, ele vai. Aí, vai ter que mandar, não sei o que, tava lá, aquelas conversas de caído, encheu o saco. Aí o Messias falou, vai lá falar com o João, porque ele tá sozinho lá, tem ninguém lá, ele tá sozinho, abandonado. Vai lá e dá uma esperança pra ele, manter ele tranquilo. Aí o Messias um dia chegou e falou assim, o seguinte, eu vou escrever algo, vocês vão lá e levam para João e falar para ele tudo que vai acontecer. Eu vou colocar como o Messias fazia, né, em parábolas, né, códigos, né. Ó, você vai lá e conta isso para ele. Aí o Messias escreveu o Apocalipse inteiro e falou para assim, ó, vai lá e conta para eles, apoia para ele, fica com ele, tá? Manda eles escrever, o João escrever em todas as línguas, latim, hebraico, aramaico, grego, escreve em muitos lugares e vai, porque toda vez que passar alguém aí na ilha porque muita gente passava na ilha lá e ia conhecer para ver, e só via o João e mais algumas pessoas. Aí o João pegava o que ele escrevia, dava para essas pessoas, ensinava, e as pessoas iam embora e levava os escritos junto, cada um na sua língua. E a grego, o João pegava, escrevia, deixava guardadinho, quando chegava um grego, o João dava para o grego. Chegava romano, o João dava para romano. Chegava o pessoal do hebraico, os judeus, ele dava para os judeus. E ele ficou sempre fazendo isso, a vida dele toda, até o final da vida dele fazendo isso. E aí, meus irmãos, João morreu, né? Acho que foi o único, eu não tenho certeza, que não morreu assassinado, morreu de velhice. E aí ele morreu, tá? Aí, a primeira parte do plano do Messias já cumpriu. Morreram os 23, profeta mais Adão, 24, né? O Messias, os 12 apóstolos morreram, Paulo já tinha morrido também, já tinha cortado a cabeça dele, não tinha mais nenhum anjo na terra mais. E aí os anjos caíram, e aí, o acordo, tá? Mas eles não conseguiam ver o reino do céu. Eles ficavam gritando, mas dava para escutar. Ficavam gritando, cadê? Tem que mandar os dois. Às vezes ela fala, quero me vingar, tá? Aquelas conversas de anjos caíram, matando os bichos, tá? E a população foi aumentando. Aí foi passando anos, irmãos. Anos. Os irmãos vinham aqui, alguns irmãos vinham, e aí os escritos que os irmãos escreveram e deixaram, o João escreveu muita coisa, muitas vezes a mesma coisa, muitas vezes. Aí esses lugares eram colocados em lugares especiais para as pessoas encontrar, que não faziam parte dos anjos caídos, que já tinha ser humano na Terra, já desconfiavam que aquelas pessoas que apareciam para eles eram os demônios. E aí esses livros apareciam para eles. Os anjos pegavam e colocavam no lugar onde sabia que eles iam passar. Aí eles passavam, viam um pergaminho ali, abria, começavam a ler. E aí eles liam, entendiam, e falavam, nossa, então quer dizer que aqueles que aparecem para nós são demônios. Aí eles pegavam o pergaminho e começavam a passar para outra, e começou a estar. Não parava, meu irmão. Não parava. Isso foi durante 1900 anos assim. Os anjos de lá pegavam os pergaminhos, colocavam lugares especiais para onde passavam os irmãos que não eram enganados pelos demônios, porque o Messias era inteligente. Quando você está vendo aquele lá, recusou os demônios. Pega um pergaminho desse aí, ó, que o João escreveu, deixa lá, perto de onde ele vai dormir lá, quando ele acordar ele vai ver. Aí ele vai ler, põe na língua dele, ele vai ler, vai entender e vai começar a ensinar as pessoas. E assim foi, durante 1900 anos. Assim foi. Aí há 50 anos atrás, meus irmãos, mais ou menos 50 anos atrás, faltando pouco tempo para Azazel e Israel acabar o reinado deles, né? Os 7.000 anos. Não dá para saber bem 50, quanto tempo falta, mas assim, não dá para entender muito bem, não posso falar porque não dá para saber exatamente. Mas assim, um pouco antes, o Messias chama as duas testemunhas, os 144 mil selados, e falam assim para eles, irmãos, chega na hora de vocês irem. Isso é um pouco tempo atrás, lá em cima no reino. Está chegando a hora que vocês irem. Aí, meus irmãos, todo mundo se reuniu, o reino do céu, pai, aí Adão veio, todo mundo se uniu ali. Começaram a conversar, né, porque estava na hora, como se fosse uma despedida, né, os 144 mil selados iam vir para a terra e as duas testemunhas. E aí, sabe, começaram a conversar, os irmãos ali, já estavam se preparando para vir para essa terra, nascer do ventre de uma mulher, da barriga de uma mulher. Aí eis que aparecem os quatro, os anjos que seguram os quatro cantos da terra. Aí eles apareceram lá. Assim, chegou, apareceu. O vento estava tranquilo na época, nos dias, estava bem tranquilo. Eles viram que estava seguro, tá? Mas eles, mesmo indo lá no reino do céu, assim, eles estavam só de olho lá embaixo. Porque eles estavam ali para segurar os ventos, as guerras. Para os demônios não matar todo mundo. Mas eles estavam só de olho. São anjos, eles têm esse poder. Aí eles chegaram no reino do céu. E aí, o
que eles mais gostavam de fazer, eles quatro e mais alguns irmãos, era de cantar. Aí eles chegaram, irmãos. Eles criaram uma música assim, sabe? É difícil falar, sabe? As pessoas já conheciam a música deles. As músicas deles terminavam ali na Ilha de Patmos, com o João. Né? Todo mundo já conhecia essa música. Eles chegaram cantando essa música. Aí quando chegou na Ilha de Patmos, na parte da música que chegava na Ilha de Patmos, todo mundo pensou, né, que acabou. Ele nunca tinha passado dessa parte. Aí, meus irmãos, começou um novo curso que eles fizeram. Para as duas testemunhas, para 154 pincelados. E aí eles começaram a cantar, sabe? Essa música, uma música nova, ninguém conhecia ainda. Naquele momento, o reino do céu parou para escutar essa música. Todos escutaram essa música aí, sabe, é difícil até falar dessa música. Eles quatro cantando a música, os outros irmãos. A música, todo mundo conhecia a música quando parava na Ilha de Patmos, quando falava de João, o que ele tinha passado. Tá? Só que ali acabava, não tinha continuação. Aí eles vieram com essa nova letra. Chegava na Ilha de Patmos e continuava, falando do plano de resgate, dos 144 mil selados, das duas testemunhas. Depois que eles terminam de cantar essa música, ficou gravado na mente dos 144 mil selados e das duas testemunhas. Ninguém nunca tinha ouvido falar daquela música, né? É uma música nova. E aí, depois de terminar a música, tudo para fazer a despedida dos irmãos, aí todos os irmãos foram enviados na terra. Aí o Messias foi mandando da forma dele. Mandou 36 mil no Oriente Médio, 36 mil no Ocidente, 36 mil no Norte, 36 mil no Sul. Aí depois o Messias mandou as duas testemunhas. Mas aquela música ficou na mente de todos. Foi a última coisa que os 144 mil selados, as duas testemunhas ouviu. E foram nossos irmãos, quatro, que estavam segurando os quatro ventos. Um está no Oriente, um no Ocidente, um no Norte, um no Sul. E aí, irmãos, pensando assim, como o Pai e o Messias sabe o que faz, né? Os 36 mil vão estar nas montanhas. Ainda não vão estar. Não vão estar nas montanhas. Aí, esses quatro irmãos, quando chegar a hora de entregar o reino para Azazel, eles vão deixar os lugares de proteger os ventos, eles vão mais proteger as guerras, eles vão deixar acontecer, o mundo vai ser entregue a Azazel. Mas aí é a parte mais bonita da história.